Vamos iniciar a nossa disciplina de análise matemática. Nessa semana, a gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos de lógica matemática. Então, a gente vai fazer várias definições para a gente poder falar de demonstração e de teoremas, tá? A gente precisa fazer a organização desses conteúdos. Então, vou começar falando sobre o que é uma definição. Então, uma definição é um enunciado que descreve o significado de um termo. Então, o objetivo da definição é deixar claro e bem transparente ali o objeto do nosso estudo. Então, o que está escrito na definição é o que será seguido. Sempre seguir a definição. Eu trouxe um exemplo aqui, que é a definição de linha, de acordo com Euclides. Então, linha é o que tem comprimento e não tem largura. É uma definição. A definição de proposição. Então, proposição é uma sentença declarativa na qual são válidos os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Então, o que é isso, né? Quais são esses princípios? O princípio da identidade, ele diz que uma proposição é igual a si mesma. O princípio da não contradição, ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, a gente tem sempre ali apenas um valor lógico para cada proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode acontecer de uma proposição ser duas coisas, né? O princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Então, além da proposição ter um valor lógico, esse valor lógico é único e não existe uma terceira opção. Então, não existe um talvez. Ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Se a gente não consegue atribuir um valor lógico para a proposição, é porque não é uma proposição. Então, vou ler o argumento. Um argumento é uma sequência finita de proposições. Então, o que eu estou apresentando aqui? Olha? Eu estou apresentando N mais 1 proposições, que eu chamei de H1, H2, HN e T. O que é o objetivo do argumento? A gente vai escrever várias proposições, uma em decorrência da outra, com o objetivo de provar a nossa tese, que eu estou chamando de T. Então, as proposições ali são chamadas H1, H2, HN, são chamadas de premissas ou hipóteses, e a proposição T é denominada tese. Então, o argumento são as proposições de construção com o objetivo de mostrar a veracidade da nossa tese. Um axioma. Então, vamos fazer algumas definições aí. Mais algumas. Axioma é um ponto de partida de raciocínio, uma proposição assumida como verdadeira e que não precisa de prova. Então, o axioma e o postulado são as únicas proposições que a gente assume como verdade, mesmo sem demonstração. Então, por exemplo, o que seria um axioma? Na geometria, a gente tem vários axiomas. Por exemplo, o axioma de existência de ponto. Existe um ponto. Isso é um axioma. Não tem demonstração para isso e não há necessidade da demonstração, porque é assumido a veracidade dessa informação. Ninguém discorda disso. Um postulado. É a mesma coisa que um axioma. A gente vai usar postulado e axioma como sinônimos aqui, tá? Então, postulado é algo que se considera como fato reconhecido e ponto de partida, implícito ou explícito de uma argumentação, premissa. Ou seja, uma afirmação admitida sem necessidade de demonstração. Então, o axioma e o postulado querem dizer a mesma coisa para a gente. O que vai ser a prova? A definição de prova é: a prova é um argumento válido que estabelece a verdade de sentenças matemáticas, ou seja, que uma afirmação é verdadeira. Então, a prova é uma sequência de argumentos com um intuito aí de provar que uma afirmação é verdadeira. Então, vários argumentos verdadeiros, várias proposições verdadeiras, mostrando a veracidade da sua informação, construindo aí um raciocínio lógico. Teorema. Um teorema é uma proposição que é garantida por uma prova, ou seja,
que se demonstra ser verdadeira baseada em proposições anteriores. Então, o teorema, ele também é uma proposição verdadeira, assim como o axioma, mas a diferença aqui é que o teorema, ele precisa da demonstração e ele tem uma demonstração. Ele existe ali uma prova que garante a verdade do teorema. Então, eu trouxe aqui como exemplo o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, isso é uma proposição. O teorema de Pitágoras é uma proposição verdadeira, e existem demonstrações, inclusive várias, né, para o teorema de Pitágoras. É isso que faz dele um teorema. Um lema. Lemas são afirmações provadas que ajudam a provar afirmações mais importantes. Então, o lema, ele é bem parecido com o teorema, tá? Ele também é uma proposição verdadeira, também é uma proposição verdadeira com uma demonstração. O que é a diferença, então, de teorema e de lema? O que vai diferenciar um do outro é o seu trabalho, na verdade, né? O foco do seu trabalho. O objetivo maior ali, a proposição mais importante, a gente chama de teorema. O lema é uma proposição auxiliar. Você vai usar essa proposição com o intuito de demonstrar o seu teorema. Então, ambos, tanto lema quanto teorema, são proposições verdadeiras com demonstrações, mas o foco que muda, né? O teorema é a sua proposição mais importante. O lema é uma proposição auxiliar. A gente também tem aí, que a gente chama de lema, proposições que são usadas em várias áreas. Tem várias proposições aí que a gente usa na geometria, usa na álgebra, enfim. Também são chamadas de lema. E um corolário. Então, da mesma forma que o teorema e que o lema, o corolário também é uma proposição verdadeira que tem uma demonstração. A diferença aqui é que o corolário, ele é uma consequência do seu teorema. Então, é uma observação óbvia ali do que você acabou de construir no seu teorema. Então, a gente tem, relembrando aí, a gente tem o lema, que é uma proposição auxiliar. A gente tem um teorema, que é a sua proposição principal, e a gente tem um corolário, que é uma consequência do seu teorema, certo? Então, todos os três aí são proposições verdadeiras com demonstrações. Então, aqui, quando um teorema ou uma prova nos ajudam a concluir facilmente que outras afirmações são verdadeiras, chamamos essas últimas de corolário. E uma conjectura. Uma conjectura é uma proposição que ainda não foi provada e nem refutada. Uma conjectura é uma sentença sendo proposta como verdade, mas que precisa ser provada para virar um teorema. Então, uma conjectura é uma afirmação que a gente ainda não sabe com certeza se é uma afirmação verdadeira ou falsa. Ela ainda não possui demonstração, porque ninguém ainda construiu essa demonstração, mas ela também não possui um contra-exemplo. Ninguém conseguiu ainda encontrar um contra-exemplo. Então, ainda não se tem certeza sobre o valor lógico dessa afirmação. Então, é uma conjectura. A gente teve há pouco tempo aí algumas conjecturas, né, que estavam aí há 100 anos para serem demonstradas e foram, né, na matemática. Mas isso a gente pode ver em outras aulas.